tivesse um plano habitacional com moradias, eu fosse tirar essas famílias de um local e colocá-las em outro, pô, eu não ia nem discutir. Eu não ia nem discutir. Eu vou lá e falo, olha, sua área de risco, cadastro social, vai para o empreendimento tal. Pronto, maravilha. Mas não é a realidade do Brasil. E esse caso agora, pessoal, é um caso que a gente enfrenta muito nos municípios, né? É o caso do reassentamento e realocação dessas famílias. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer o projeto urbano, vai desenhar, não dá desenho urbano. A gente não consegue. A ocupação, ela é tão consolidada, ela é tão adversa a situação ali, que eu não consigo desenhar um lote. Eu dei a palavra aglomerado humano. Nossa, eu odeio essa palavra, aglomerado humano. Mas parece um aglomerado mesmo. Está tudo muito junto. Isso não me dá o desenho. Não me dar o desenho é não me dar a matrícula. Porque a matrícula tem condições técnicas, né? Memorial descritivo, tem que ter uma frente oficial, né? A gente não consegue. Nem usar condomínio urbano simples, né? Nem nada. Então, muitas vezes, qual que vai ser a solução? Pegar essas famílias, colocar ela aí no auxílio moradia, numa outra situação de fato, passar um trator aqui e voltar com um novo parcelamento. Às vezes a solução técnica é essa. Ou seja, eu estou criando uma fase antes, porque a gente não consegue fazer um desenho urbano. Né? Esse caso que eu quero trazer para vocês aqui, né, deixa eu colocar aqui para vocês, né, até brinquei aqui, remover-se e retornar também, né, é uma situação de 14 famílias apenas, 14 famílias que ocuparam um barracão. Né? Então, essa área também é uma área pública, era o remanescente de uma praça, no qual tinha um barracão de eventos lá do município, que ficou abandonado, né? Mais uma vez, essa história de áreas públicas não ocupadas, né? E essas famílias, então, as primeiras famílias, elas ocuparam esse barracão, né? E elas dividiram internamente o barracão, entre elas ali, né? Fizeram as primeiras moradias, depois vieram famílias do entorno ali para ocupar, né? Então, é uma questão totalmente insalubre, totalmente desumana, com água coletiva, o esgoto fossa, não tinha uma rede principal, iluminação, a CPFL aí, nesse caso, ela colocou um postinho para cada um, mas qual que era o risco ali? A gente tinha, então, famílias morando dentro de barracões, dividido por madeirite, então cada divisão era a sua casa, cada um com uma rede elétrica mal dimensionada, né? Há possibilidade de um incêndio, há possibilidade de um colapso ali, e no entorno de um bairro que nós já tínhamos regularizado, né? E aí, por questões de liderança, não houve entendimento desses grupos. E ok. Né? O serviço social administrou muito bem essa situação, mas trouxe para nós, falou, Jonathan, esse grupo ficou fora, né? Esse grupo ficou fora. Mas se você traz para dentro de um bojo maior, né? Você consegue, às vezes, lote projetado aqui, remanejar a família, né? Mas o social foi muito claro conosco. Não adianta colocar no mesmo projeto que nós vamos gerar um conflito social. O que a gente faz? Respeito profissional do social. Porque quem tem esse entendimento e essa sensibilidade humana são eles. Então, destacou-se esse agrupamento de famílias, tá? Para que a gente pensasse numa solução. Então tá, 14 famílias, com a sua liderança, com aquele histórico lá. Qual que é a nossa missão aqui? Tentar, nesse espaço hoje, de dimensões mínimas humanas, de 14 famílias, que eu pudesse dar, então, condições de mais 14 lotes. Né? Então, o desafio da engenharia foi isso. Aqui algumas fotos estão aqui, era uma entradinha que a gente tinha aqui ali para o fundo, dá para ver ali a coberturazinha do barracão, né? Então eram situações de madeira mesmo, pessoal. Então, ou seja, nós validamos que estavam consolidados, apesar dessa estrutura aqui, porque a gente utilizou o barracão, a Maior URBS, conseguimos colocar num convênio de trabalho aqui, mas nós não conseguimos desenho urbano aqui. Né? Eu não tinha como transformar isso num lote. Então, a única proposta nossa foi: tira todo mundo, hoje eles estão em auxílio moradia, então tira todo mundo, e aí, mais uma vez, voltando, você tem um social alinhado com a liderança, né, para ajudar nós técnicos a passar essa informação. Olha, vocês vão estar indo agora com auxílio moradia, né? Eu não consigo ter o desenho aqui, né? Então você vai fazendo essa conversa, você vai tirando a panela de pressão, você vai desmontando a panela de pressão que pode ocorrer, né? Esse trabalho é o serviço social, né? Então por isso que a gente fala da integração de profissionais, não uma competição entre profissionais, tá? Olha o barracão, gente. Então eles dividiram os pedaços dos barracões, né? Entre as famílias ali. Entre as famílias. Então, eram 14 famílias. Então, nós fizemos um combinado, um acerto com essas famílias, que nós íamos quebrar a cabeça, que eu ia tirar 14 famílias e eu ia voltar 14 famílias. Né? Eu ia voltar 14 famílias. Eu precisava voltar 14 famílias. Esse era o grande desafio nosso aqui. Tá? Houve, então, esse comprometimento, houve, então, esse convencimento. Né? Fizemos, então, todo o processo de colocar as famílias no auxílio moradia. Né? Alguns foram para casa de parentes, mas todos recebem ali o auxílio, né?
E começou, então, mais uma vez, queimar as pestanas aqui, como desenhar numa pequena área 14 unidades habitacionais, para voltar às 14. Aqui, você não tem tamanho, né? É uma regra existente. Agora, para voltar, você precisa voltar, né, organizado. Então, aí ficou para a gente, então, um grande desafio. Ó, mais uma fotinha deles aqui também, para você entender que era um barracão, né, no qual eles ocupavam, né? E aí, pessoal, eu tenho para ajudar, eu tenho uma diferença técnica de projeto. Eu tenho uma parte que é um platô, ou seja, um retão, depois ele cai, né? Então ele vem e cai, vem e cai. Pronto, maravilha para engenharia e para arquitetura, né? Já acabou com o nosso projeto. E se é tudo retão, pô, maravilha, a gente vai lá, picota, 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 encaixa 14 lotes e pau no gato, né? Mas, como a gente também gosta de coisa difícil, né? Pegamos aqui essa situação. Então, para vocês entenderem, seria algo assim. Então, você vem com um platô e ele cai. Então, esse era o terreno que nós tínhamos para poder trabalhar com 14 unidades. E quando a gente fala, vamos dar uma solução, né? Se você está na frente de uma equipe de engenharia, de arquitetura, solta a galera. Faz a galera pensar mesmo. Desafia. Isso é importante. Quem ganha é a população. Quem ganha é a população. Então, aí, né, chamei um arquiteto da equipe, Alessandro, e falei, Ale, tem mais um desafio aqui, eu vou tirar 14 famílias e você precisa me devolver 14 lotes. Oh, cara, tem talude, tem dilação, não dá, eu tenho que pensar no viário. Eu falei, é isso mesmo, mete pau, né? Vamos lá. E aí a gente vai, na conversa vai, conversa vem, desenha, redesenha, projeta, cabe lote, não cabe lote, tamanho de viário, acerta aqui. Aí eu tenho que pensar na rede de esgoto, na rede de água, na rede de drenagem, né? Um bairro já consolidado em volta. Então, começou esses desafios. E aí, pessoal, a gente chegou numa proposta extremamente interessante aqui, que foram fazer casinhas sobrepostas. Então, utilizando a topografia que nós tínhamos ali, uma parte reta, uma parte que cai, né? Tínhamos a missão de fazer, então, 14 unidades ali, né? Então, nós pensamos, então, em utilizar o próprio terreno e fazer 14 casinhas sobrepostas, né? Uma situação aqui que atende à solução das famílias, né? Então, o corte ficou isso. Então, lembra que eu falei a vocês que tem uma queda de desenho aqui, né? Vem o terreno e cai. Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a topografia, a curva de nível traz isso? Então, nós utilizamos essa queda para fazer jogo de escada, né? Então, sai ali conjunto de escadas ali, né? Como se fosse uma torre só de escadas, para que as famílias pudessem cada um andar no seu andar, né? Então, é como se fosse um sobrado, né? É um sobrado, mas nós chamamos de casinhas sobrepostas aqui também. Conseguimos encurtar o terreno, otimizar esse desenho aqui e utilizar uma dificuldade que nós tínhamos ali, que era esse desnível aqui, né? Porque ele sai fora do desenho urbano. Como fazer, né? Fazendo, então, ali uma torrezinha de escadas, né? Pensamos também, a princípio, transformar isso num condomíniozinho para eles, né? Então, a gente tem uma ideia, aí a gente vai lá para o jurídico para ver como que a gente pode titular, que formato que a gente vai utilizar. Vocês estão vendo que não são competições, são complementações para a REURB, pessoal. Então, essa ficou a proposta. Uma casinha é padrão 45 metros quadrados, né? E aí tem que sambar mesmo no layout ali, né? Que dê dignidade, que tenha uma estrutura mínima para eles, né? Além do custo, eu tenho que pensar em algo de custo, né? Então, a gente redesenhou aqui a casinha sobreposta para eles, que resolve a situação das 14 famílias voltando, então, para um lugar com dignidade. Aí que vem o macete da engenharia.